amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história do Beato Padre Donizete Tavares de Lima. Uma história fantástica, sensacional, bem próximo de nós, aqui mesmo do Brasil. Ele deixou não somente efeitos místicos, mas também uma grande devoção à Senhora de Aparecida. Um beato e santo, deixou um testemunho grandioso, sua grande fé e devoção à Virgem Maria, aquela que torna todos os filhos de Deus santos e santas. Pois bem, vamos para a sua história. Depois de ter reconhecido seus exemplos de vida e virtudes cristãs, junto à Santa Sé pelo Papa Francisco, o Papa Donizete Tavares de Lima passa a ser também o segundo agraciado com a coroa de santidade e conduzido publicamente à glória dos altares, que igualmente residiu em Sorocaba. O primeiro foi Santo Frei Antônio de Santana Galvão, franciscano, beatificado por Papa João Paulo II em 1998 e canonizado em 2007 durante sua visita ao Brasil pelo Papa Emérito Bento XVI, que aqui residiu no início do século XIX, dirigindo a fundação do convento Santa Clara, das monjas concepcionistas de vida monástica enclausurada. Em 1811, inclusive ajudando como pedreiro na construção do antigo convento, na esquina das ruas de São Bento e Padre Luís, e que existiu até o início dos anos de 1960. Um verdadeiro pastor, com cheiro das ovelhas, como gosta de dizer o Santo Padre Papa Francisco. Foi com essas palavras que o cardeal Ângelo Becciu, prefeito da Sagrada Congregação Pontifícia para a Causa dos Santos, como legado papal vindo de Roma, apresentou o novo beato na homilia para a cerimônia em Tambaú, cidade dentro da diocese de São João da Boa Vista, onde Padre Donizete foi pároco de 1926 até a sua morte, ocorrida no ano de 1961. Um dos 16 filhos da professora Francisca e do advogado Tristão, o Padre Donizete Tavares de Lima nasceu em Cássia, Minas Gerais, e ficou conhecido por sua trajetória, cercado de relatos milagrosos em Tambaú, São Paulo. Adolescente e vocacionado, aos 15 anos de idade, Padre Donizete, que desde os 4 anos de idade já morava com a família no interior de São Paulo, na cidade de Franca, e matriculado no curso preparatório do antigo Seminário Episcopal de São Paulo, frequentando por 3 anos, entre 1897 e 1900, o atual ensino médio no Colégio Diocesano de Sorocaba, mantido por aqui pela então Diocese de São Paulo, que nesta época, final do século XIX, ainda abrangia todo o estado. Esse colégio episcopal surgira na cidade em 1896, fundado e dirigido por Monsenhor João Soares do Amaral, então vigário da paróquia de Nossa Senhora da Ponte, de Sorocaba. Funcionava na atual rua Souza Pereira, em imóveis no início do século XX. Seriam adquiridos pelas irmãs beneditinas missionárias de Tutzing, que para ali transferiram o tradicional colégio Santa Escolástica, que quando na sua chegada à cidade, em 1905, instalaram provisoriamente em uma casa da praça Frei Baraúna, cedida pelos monges do mosteiro de São Bento. A propósito do colégio diocesano, frequentado em Sorocaba pelo agora beato Padre Donizete Tavares de Lima, a crônica histórica local destaca: Monsenhor João Soares, que viera de Santa Cruz do Rio Pardo com a missão de também fundar, em Sorocaba, o ginásio diocesano, em 2 sobrados comprados pela então Diocese de São Paulo, junto à Igreja do Rosário, na atual rua Souza Pereira. Foi um marco na caminhada da igreja em Sorocaba, apesar de ter só funcionado como tal no dia 6 de abril de 1896 a 6 de março de 1897, quando um grande incêndio o destruiu por completo, obrigando à noite
o Monsenhor João Soares a lançar pelas janelas os colchões e pelas portas do fundo os alunos. Significativo ainda é que nas férias do verão de 1896 a 1897, o ginásio diocesano de Sorocaba serviria para proporcionar lazer e veraneio aos seminaristas menores e maiores de São Paulo, entre os quais estavam futuras ilustres personalidades eclesiásticas brasileiras, como o cardeal Leme, o bispo Dom Barreto, padre Regatieri e ninguém menos que o jovem José Carlos de Aguirre, que retornaria à cidade no dia 31 de dezembro de 1924, para tomar posse como o primeiro bispo diocesano de Sorocaba. E também, muito provavelmente, também o agora beato Padre Donizete aparecia nesse grupo, já que por aqui ficou até 1900 para concluir o colégio. Nascido em 1882, Padre Donizete tinha uma relação muito íntima com Nossa Senhora Aparecida. Sofreu perseguições e ameaças por ser considerado comunista. Os relatos de quem conviveu com o padre, as músicas em sua homenagem e a última bênção que foi gravada, e todos os domingos é ouvida pelos fiéis que vão até Tambaú. Como foi dito anteriormente, Padre Donizete Tavares de Lima nasce por volta das 8h45 da manhã do dia 3 de janeiro, em Cássia, Minas Gerais. Em 1894, com apenas 12 anos, entra no Seminário Episcopal de São Paulo, na capital, para aprimorar os seus estudos. Já em 1897, aos 15 anos, inicia os estudos no Colégio Monsenhor João Soares, em Sorocaba. Em 1900, aos 18 anos, ele resolve seguir os passos do pai e se matricula na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, em São Paulo. Em 1903, com 21 anos, decide tentar o sacerdócio e se matricula na Faculdade de Filosofia do Seminário em São Paulo. Em 1907, é nomeado clérigo na Diocese de Pouso Alegre, Minas Gerais, e ordenado diácono no dia 24 de junho. Em 1908, no dia 12 de julho, Dom João Batista Correia Neri confere o título de sacerdote a ele. No mesmo dia, por escolha própria, ele faz o voto de pobreza. Em 1908, é nomeado vigário da paróquia de Santa Maria, em Jaguariúna. Em 1909, para ficar mais perto da família, é nomeado vigário de Vargem Grande do Sul. Em 1926, devido à perseguição política e social, é transferido como vigário para a paróquia de Tambaú, São Paulo. A partir daí, começam os relatos de milagres na cidade. Em 1938, faz um testamento nomeando a paróquia de Tambaú como sua herdeira universal. Em 1954, iniciam-se as grandes peregrinações à cidade de Tambaú em busca de sua bênção. Em 1955, a última bênção coletiva às 8 horas do dia 30 de maio. O momento ficou eternizado por causa das pétalas de rosas jogadas de um avião sobre a região da casa paroquial. Em 1960, é internado pela primeira vez no dia 30 de novembro com edema agudo no pulmão, na Santa Casa de Tambaú, São Paulo. Em 1961, é internado em 7 de março com arteriosclerose generalizada. Em 1961, aos 79 anos, morre de insuficiência cardíaca às 11h15 do dia 16 de junho, na casa paroquial de Tambaú, São Paulo. Trazemos aqui agora 7 curiosidades da vida do beato Padre Donizete. A primeira, lutou por direitos trabalhistas e ameaças. De acordo com os documentos da Comissão Pró-Beatificação de Padre Donizete, no início da década de 1920, o beato Donizete começou a ser perseguido em Vargem Grande do Sul, onde atuava. O problema foi desencadeado por causa do seu apoio à luta pelos direitos trabalhistas. Ele foi acusado de agitador comunista, alcoólatra e até ameaçado de morte. Diante da gravidade da tensão social,
o padre foi transferido para a cidade de Tambaú. A segunda, fama e os 3 dons de santidade. Segundo os relatos dos fiéis, o primeiro fato aconteceu logo que o padre chegou a Tambaú. Ele tinha encomendado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que chegou à estação ferroviária e foi levada em procissão até a matriz de Santo Antônio. O padre, ainda em vida, não podia passar pela multidão, porque queriam arrancar ao menos um pedaço de sua batina, em busca do aguardado milagre. Neste dia, chovia muito na cidade, e todos ficaram preocupados que a água destruísse a imagem nova. A imagem de Nossa Senhora Aparecida chegou de trem na estação de Tambaú, São Paulo. De acordo com os inúmeros relatos documentados, o padre ordenou que a procissão seguisse, e por onde as pessoas passavam, a chuva não caía e não molhava. Desde então, durante as bênçãos dadas pelo padre nas missas, as pessoas começaram a relatar curas. E com o tempo, graças à divulgação dos casos na mídia, a fama de milagreiro se espalhou e atraiu pessoas de todo o mundo. De acordo com a Igreja Católica, é comum que figuras de santidade tenham dons que fujam do normal e que os ajudam a atuar em prol da comunidade. Segundo o relato dos fiéis, o padre Donizete manifestou 3 dons de santidade. Uma delas é a levitação, enquanto dava as bênçãos nas celebrações de Sexta-feira Santa. A segunda foi a premonição sobre fatos históricos e sobre a vida das pessoas. A terceira foi a bilocação, pois foi visto dando bênçãos em cidades vizinhas, enquanto estava na casa paroquial de Tambaú. A terceira curiosidade é a devoção transmitida e voto de pobreza. Padre Donizete dizia que apenas Deus era capaz de conceder milagres, segundo relatos. Padre Donizete, devotíssimo de Nossa Senhora Aparecida, desde criança, o beato sempre afirmou que não tinha o poder de fazer milagres e que era apenas uma ponte entre os fiéis e a santa, a verdadeira responsável por interceder pelas preces a Deus. A minha devoção foi transmitida desde o leite materno, pela minha saudosa e santa mãe. Foi uma frase do padre que ficou eternizada no coração dos devotos. Por isso, apesar da fama de milagreiro, o padre não gostava de ser visto dessa forma e sempre relembrava que quem operava os milagres era Deus, o único capaz de conceder graças. Após fazer o voto de pobreza, por vontade própria, o padre passou a viver com o mínimo de bens possíveis. Segundo os relatos, ele chegou a Tambaú levando livros, uma imagem de Nossa Senhora doada pela sua mãe e apenas 2 batinas. Ele não tinha cama e dormia em um colchonete no chão, com tijolos de travesseiro. Esse hábito mudou apenas nos últimos anos de vida, quando adoeceu e aceitou uma doação. A quarta é a imagem de Nossa Senhora após o fogo. No dia 11 de outubro de 1929, por volta das 8 horas, o padre Donizete estava celebrando uma missa na igreja de São José, quando foi avisado que a matriz de Santo Antônio estava em chamas devido a um curto-circuito. O incêndio destruiu tudo o que estava dentro da igreja e abalou a estrutura. Quando as chamas foram controladas, o padre entrou nos escombros para pegar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ainda intacta entre as cinzas. O fato ficou conhecido como um milagre na cidade e desde então a imagem o acompanhou até a sua morte. A quinta, 3 milhões de pessoas em um semestre. Multidão de pessoas com as mais variadas doenças chegam a Tambaú. O processo de santidade ainda não está consolidado, mas a fama de santo se espalhou ainda durante o sacerdócio do padre. Na década de 1950, os romeiros de todos os cantos do Brasil e até de outros países passaram a visitar Tambaú para receber a bênção milagrosa. Mas devido à grande quantidade de pessoas, as visitas começaram a fugir do controle e da capacidade de Tambaú. Entre maio de 1954 e maio de 1955, a cidade foi invadida por um enxame humano
e chegou a receber 200 mil pessoas em apenas um dia e 3 milhões de pessoas em um semestre, de acordo com os registros da igreja. Essas intensas romarias resultaram em problemas de convivência, higiene, alimentação, pouso, atendimento médico e trânsito. O padre não podia passar pela multidão porque queriam arrancar ao menos um pedaço de sua batina. Aos 95 anos, Euclides Sartori, um dos amigos e ex-secretário do Círculo Operário Católico, entidade criada pelo padre para defender o trabalhador, lembra do compromisso e da bondade do religioso. A sexta curiosidade é a última bênção gravada. Por interferência do então governador de São Paulo, Jânio Quadros, o sacerdote foi obrigado a dar sua última bênção coletiva no dia 30 de maio de 1955, às 8 horas da noite, para evitar que o caos aumentasse. O momento, feito em latim, ficou eternizado por causa das pétalas de rosas jogadas de um avião sobre a região da casa paroquial. O áudio da bênção foi gravado até hoje e reproduzido no encerramento das missas todos os domingos em Tambaú. A sétima e última, a biografia e homenagem em músicas. A fama de acolher e amoroso de Padre Donizete foi repassada de geração em geração e acabou registrado também em músicas. A sua beatificação foi devido ao menino Bruno Henrique Arruda de Oliveira, de apenas 13 anos, que teve o pé torto congênito, curado pela intercessão do Padre Donizete. Também participou da cerimônia de sua beatificação em Tambaú. O reconhecimento do milagre foi a principal exigência para o decreto de beatificação do religioso. Pois bem, meus amigos e amigas, terminamos a vida deste beato, que em breve, com a graça de Deus e de Nossa Senhora, será um santo. Desculpe o delongamento, mas foi para que nós conhecemos este futuro santo que morou tão perto de nós, para que nós possamos sempre pedir a sua intercessão. Rezemos, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, como do beato Padre Donizete, para que neste mês de janeiro, fevereiro e nos seguintes possamos ter a graça de apreciar as graças que Nossa Senhora e que os santos e anjos podem nos dar, não somente físicos, mas espirituais. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Beato Padre Donizete, rogai por nós. São João Paulo II, intercedei por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da sempre bem-aventurada Virgem Maria.